Conjugating the present perfect. Affirmative. I have seen the film. You have seen the film. He has seen the film. She has seen the film. We have seen the film. They have seen the film. How do we form the present perfect? Negative. Subject plus have plus not plus past participle plus object. John has not fixed the sink. All right, let me just point out something here. We have learned the affirmative, the present perfect so far. Até agora aprendemos o afirmativo, né? A afirmação usando o present perfect. Okay. In order to deny it, com o objetivo de negar, I mean it's negative, right? Quer dizer, é negativo, certo? We put the negative adverb right after the auxiliary have or has, and before the main verb in the third column. Nós colocamos o advérbio de negação, que é not, logo após o verbo auxiliar, que é have ou has. Neste exemplo aí é has, ok? E antes do verbo principal, que está na terceira coluna. Depois eu vou me aprofundar mais sobre esse assunto de terceira coluna, falando sobre verbos regulares, verbos irregulares. E aí eu me aperfeiçoo mais com vocês, né? Mas o interessante é notar que essa frase aí, John has not fixed the sink, você também pode contrair. Você lembra como contrai? Yes, the apostrophe S. And hasn't. Hasn't fixed. Você percebe que o final da pronúncia em inglês, ele é falado muito, eu diria, esparsamente, né? You speak it very, very low. Você fala um pouco baixo, and kind of whispering, tipo sussurrando. Por exemplo, John hasn't. Você não fala hasn't. Você fala hasn't. John hasn't fixed. Repeat, please. John hasn't fixed. John hasn't fixed. Yes, the sink. The sink. Quer dizer o seguinte, do present perfect. Lembra que na última aula a gente passou, existe uma linha do tempo, the timeline, right? You get the past, the present, and the future. Ok? O passado, o presente e o futuro. And the present perfect is a space fulfilled between the past and the present. Então, o presente perfeito, que é o present perfect, em inglês, ele é uma conjugação verbal que preenche o espaço aberto entre o passado e o presente. Okay? It gives an idea of something that started somewhere, we don't know when, dá a ideia de algo, an action, uma ação, algo que começou no passado, nós não sabemos quando, and didn't finish yet, e não terminou ainda, alright? Ok. Então, assim, no momento que eu falo, eu ainda tenho, assim, a consequência ou a influência dessa ação no passado, porque ela não terminou, ok? Então, estamos falando só da relação entre passado e presente. No português, nós jogamos essa tradução para o passado. Como que ficaria essa tradução aí? John não arrumou, não consertou o vazamento, é isso, a torneira. A pia, né?
Yeah, this. Sink é pia e ball é tigela, né? Alguns chamam aquela pia do banheiro também de ball, porque ela é tipo uma tigela, que é um pouco diferente de ball. Ball é bola, ball é tipo uma tigela. Mas aí o nome mais assertivo mesmo é sink, ok? Lembrando sempre que o I é sink, alright? Punk. Yes, good. Então, por enquanto, nós estamos no afirmativo, ok? Aliás, no negativo, é no present perfect. Let's carry on. Vamos continuar. Conjugating the present perfect. Negative. I have not seen the film. You have not seen the film. He has not seen the film. She has not seen the film. We have not seen the film. They have not seen the film. Another important thing here is that when you pronounce in American English especially, quando você pronuncia no inglês americano especialmente, it's quick, é muito rápido. Então, o I have, lembra do I've, eu brinquei até, I've Maria, né? Ao invés de falarem I have, eles falam I've. Tem uma contração, né? Yeah. Quando eu estou negando, I've not. Repeat, I've not seen the film. I've not seen the film. Yeah. You've not seen the film. We've not seen the film. Yeah, you've not seen the film. Agora no she, no he, é como se a pronúncia do has é tão rápida, é como se fosse o is. She's not. She has not seen the film. Você vai entender que é present perfect por causa do verbo na terceira coluna, seen. Aí você vai entender, ó, não é she's not, é she has not contraído. Ok? It's very, 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 very hard. Very hard to understand, right? At the beginning. No início é difícil mesmo. E até, engraçado assim, eu sempre falo com americanos. Ontem eu tive uma reunião online, no Zoom, com vários líderes dos Estados Unidos e de outros países aqui do Brasil, eu estava representando. Então você consegue entender pelo contexto, por incrível que pareça, quando você está envolvido na língua, você entende. Se ele fala, yes, she has, she has, mas pelo contexto você não sabe, você sabe que não é she's, é she has. Ok? É claro que estou falando de um contexto com frases que vão se prolongar. Mas quando é, you get it separately, quando você pega separadamente, piece by piece, né, parte por parte, confunde. You know, you got confused a little, right? You've not seen the film. Can we repeat? Yeah, please. We have. She. Yeah, can be. Pode ser. She's not seen the film. Yeah. Se você colocar lá no final yet, quer dizer ainda não. She's not seen the film yet. Ela ainda não viu o filme. Quer dizer, tá negando uma situação que hipoteticamente ela começou não acontecendo. Parece, tem que entender assim, raciocinar assim para entender. Ela começou não acontecendo e por não ter começado não acontecendo, não terminou. Mas você usa essa construção. Loucura, né? Craziness. Ok, Crazy. carry on. We've not. We've not seen the film. Yeah. They've not seen the film. Yeah, they've not. They've not seen the film. Yeah, they've not seen the film. Exactly, exatamente. They've. Lembra do David? Dave. Tem gente que chama Dave, né? Não é nem David, é Dave. They've not seen the film. It's true. Sounds strange a little, right? Soa um pouco estranho, mas se você não fizer essas associações, até pegar, é interessante fazer. They've not seen the film, right? Let's carry on. Vamos continuar.
we can contract the negative form of the auxiliary verb, have. I have not. I haven't. You have not. You haven't. He has not. She has not. He hasn't. She hasn't. We have not. Look at this contraction. Há duas formas de contrair, né? Aquela que eu ensinei tem essa também. Você não contrai o have ao pronome pessoal, mas você contrai o advérbio ao o have, que é um verbo auxiliar. Ao invés de você falar I have not, vou colocar aqui no chat. Ao invés de você falar assim, ó, I've not, você vai falar assim, I haven't. Olha lá, it's the same, é o mesmo. Tá? Ao invés de você falar assim, he's not, que vai confundir com o is, né, do verbo to be, você coloca he hasn't. Right? Right. For me, more easy for my comprehension is haven't. Haven't. But I think the natives talks I've. It's better than I've, right? É melhor do que I've. Yes. Alright. So it's easier. É mais fácil, né? Olha lá. Okay. Easier. Olha lá. Quando você vai comparar, é easier, tá vendo aí? Ó? Você escreve assim, ó. Easier. Okay. It's easier than. Repeat. It's easier than. It's easier than. I've. I haven't. Let's repeat. I haven't seen the film. I've seen the film. You haven't seen the film. You haven't Yeah. seen the film. Yeah. O T, procura deixar ele mais curtinho. Haven't. Yes. Perfect. Haven't. She hasn't seen the film. She hasn't seen the film. He hasn't seen the film. We haven't seen the film. They haven't seen the film. Perfect. Perfeito. All right. We haven't. They have not. They haven't. How do we form the present perfect? Interrogative. Have. Plus. Subject. Plus. Past participle. Plus. Object. Have. You. Visited. New York. All right. In this case, you invert, okay? For interrogative, you put the auxiliary verb first. Você coloca primeiro o verbo auxiliar, then the subject, então o sujeito, que é o personal pronoun, pronome pessoal, and then the verb in the third column. E aí o verbo na terceira coluna, ou então past participle, ele tem um nome técnico de particípio passado. Ok. Nesse caso, se está terminando com ED, ele é regular. Da ideia de que ele é regulado, ele é limitado, ele é padronizado pelo ED. No passado e no particípio. Ou seja, na segunda coluna e na terceira. Então esse visited aí pode ser tanto do passado quanto terceira coluna. Nesse caso, ele é terceira coluna por quê? Porque você tem um auxiliar lá na frente. Independente dele estar lá na frente ou não, você tem um auxiliar,
ele é present perfect. Uhum. Esse auxiliar pode ser have or has. Any doubt? Alright. Dúvida? No. Okay, good. So, have you visited New York? Oh, have you visit Have you visited New New York? York? Yeah, good. Have you visited New York? Yeah, have you visited New York? Good. Lembrando que o new não é new. New é saber no passado. É new. No. New. New York. Have you visited New York? Have you visited New York? Yes. New York. Have you visited New York? Good. Okay. Conjugating the present perfect. Interrogative. Have I seen the film? Have you seen the film? Has he seen the film? Has she seen the film? Have we seen the film? Have they seen the film? It's very important to observe that the most of times the Americans don't use too much present perfect. It's incredible. They are very concise. They are very they summarize everything, even the conjugation of verbs. They use the simple past most of the time, as much as they can. É incrível, mas na maioria das vezes os americanos não usam o present perfect. Eles são muito concisos, eles diminuem, como diria, eles deixam muito simples a língua, jogando muita coisa no passado, mesmo que seja present perfect. Got it? No, not simple past. The past perfect. Então, nesse caso, o que é present perfect? Eles geralmente no dia a dia, eu falo em inglês, não inglês assim gramatical, como a gente está. No dia a dia eles usam muito o simple past. Ok. Porque o past perfect é uma construção semelhante ao present perfect, mas com o verbo auxiliar no passado. O have fica had para todas as pessoas. Aí seria algo muito mais. Seria como se fosse uma narrativa dentro de um contexto maior, uma narrativa de tempo. Usado muito, por exemplo, eu estou lendo o livro de Sherlock Holmes, usa bastante, geralmente em literatura. Tá. Tudo que é mais formal, por exemplo, um tabloide. Agora, no dia a dia, eles pegam o present perfect e jogam tudo no passado. A gente mesmo, no dia a dia aqui, quando a gente vai falar alguma coisa, né, que nem hoje eu fiz alguma coisa, estou no passado, né? E aí usar o present perfect fica estranho. Fica estranho, mas é importante porque eu mesmo já apliquei algumas provas, aliás, apliquei, lógico, como professor, apliquei para testes, inclusive para o TOEFL, e eles exigem muito, até da gente que for corrigir, que tenha que corrigir de acordo com a norma, né? Você viu, o cara colocou no papel, o raciocínio tá legal, tá tudo certo, mas o cara colocou muito coloquialismo, eles não aceitam. Indo fazer a prova enquanto aplicante, né, ou seja, quem vai fazer, eu, por exemplo, alguns anos atrás, como eu converso muito com nativo, né, vou colocar do jeito que fala no dia a dia, eles não aceitam. Eles não aceitam. They don't take it. Ok. Impressionante. Bom, ok, esse vídeo já terminou. And now I'm gonna just. Você está mudo. Oh, sorry, esse vídeo já terminou. Eu vou agora passar um pequeno vídeo sobre a War in Ukraine, a guerra na Ucrânia, né, da CNN, sem legenda, ok? Everything in English, American English.
inglês americano. Vamos treinar o listening aí. Depois eu vou mostrar a aula mais ou menos que eu preparei para os próximos episódios, alright? For the next Alright. episode. Hold on a minute. Segura um minutinho. Ok, I'm opening. Ok, já estou abrindo. Depois, no finalzinho, possivelmente a gente vai ler um pouquinho mais, vai dar continuidade àquela leitura do Depression and Anxiety. Tá? Quando o Paulo vier na próxima aula, ele precisa terminar a Writing Composition. Aí você já fez mais ou menos a sua speech. Aí eu coloco vocês para fazer uma speech um com o outro e eu intermedio, tá? Alright. It's important. Ok. The world is on edge this Vou tirar o meu som e minha imagem, tá? mass troops and equipment near its border with Ukraine. U.S. officials say they are still committed to diplomatic options, but according to the latest U.S. intelligence assessment this morning, as Russian President Vladimir Putin continues to amass troops and equipment near its border with Ukraine. U.S. officials say they are still committed to diplomatic options, but according to the latest U.S. intelligence assessment, Russia now has close to 75% of its conventional forces postured there at the border. So let's have a walkthrough of exactly what is going on there with Major General James Spidermarks, our CNN military analyst and head of geopolitical strategy at Academy Securities. Okay, can you just tell where all has Putin amassed these troops? Well, let's take a look at it. And first of all, let's take it from Putin's perspective, if we can. NATO member. That's what started all of this, is this movement of NATO to the east. And that's the view that Putin has that's concerning him. So what you see is these are installations that are routinely occupied by Russian forces. The red positions that you see on the map here are where exercises are taking place. And this is where Putin and President Lukashenko were located this weekend together, observing the exercises. So he has deployed, to include forces down here in Crimea, which we all know he took in 2014. So this is incredibly threatening, obviously. Ukraine's surrounded on three sides. So that's what has everybody incredibly concerned, as legitimately they should be. And it's about the movement. Where are the troops going? So what is the new satellite imagery showing that we've seen? Yeah, Brianna, let me show you one of the pieces of imagery that just came in. This is a tank location, but also you see tanks as well as support vehicles, which would be refuelers, armored personnel carriers for infantrymen. And clearly what the Russians use is they use their infantrymen and then tanks to support that, which is different from how the United States uses it, where we want to exploit with our armor, our tanks, and then the infantry are then used appropriately to do some really precise work. So what you see with this image is this is an indication of a very large, probably, I would say, a battalion or maybe a company within a battalion, which means there are other forces that are outside the range of this piece of imagery that are in direct positions ready to attack. Again, what we don't know, I mean, beyond that, that's intimidating, but what we don't, that's a capability. What we don't know is whether the rule is, or the mission is, to go or to continue to hold what we have. The towns that we're seeing in these new images are very close to the border. We're talking 21 miles away. How significant is that? Well, it's very significant because the forces that are in place have an effective range so that they could begin military operations, for example, rockets and artillery, as well as armored vehicles. They can begin operations on Russian soil before they get into Ukraine. The effective range is such as they can start right now and they can achieve objectives on the ground with the positioning not in Ukraine. And that works to Putin's advantage, right? He can hover over Ukraine. He is in his own territory. He has every right to do what he wants to do in Russia, irrespective, in his view, irrespective of what the world is saying right now. But clearly, it is incredibly threatening to Ukraine and its independence.
In all of those troop positions to the north, they're all red, right? These aren't permanent troop positions because they're not in Russia. They're in Belarus, as you mentioned. Putin and Lukashenko there surveying the troops. We've learned, we've learned that these. Vitor, me ajuda aí. Por favor. Só liga. All right. Very good. So, it's just to take a look at, right? Só para dar uma olhada, ok? Ok. Let me unshare. Deixa eu tirar meu compartilhamento. And so, what do you understand about this short video? It's very hard to understand because speaking very fast. Very fast. Yeah. But I can't. I got it. I got it. That man spoke about of the strategic Strategy. strategy, the Russian strategy, or the invasion the Ukraine. All right. He shows a very points of the strategies, and spoke about the vehicles, the tanks, the support, and the end of the short video, and the woman question asked about the Belarus country, the place, the place, and that support about Russia. Russian, yes. Supports Russia. Actually, Yes. Belarus is the former Belarusia. Bielorrússia. É a antiga Bielorrússia, né? Que chama Belarus. That it's the main ally to the Russians. É o principal aliado dos russos in this war. Nessa guerra. Wow, you got a good brain. Você tem um bom cérebro. Você lembra os detalhes. Isso é importante. Information a lot. A lot of information. All right. Information. Okay. For this next class, we have text to read. We have some exercises, some grammatical points. We go back to present perfect because we use all the time in our life. Nós vamos usar o tempo todo em toda a nossa vida o present perfect. Só que aí eu vou aperfeiçoar mais. Vamos pegar mais contextos, ver possibilidades diferentes de tradução, interpretação. E eu depois quero trabalhar com vocês present perfect continuous. Tem o past perfect, tem o past perfect continuous, tem os futuros que não são tão simples assim, né? Tem uns 4, 5 tipos de futuros aí que a gente precisa saber. Tem futuro que não existe em português e a gente fala muito como se estivesse falando inglês, traduzindo, mas não existe nem na língua portuguesa do jeito que a gente fala. Eu vou estar fazendo, eu vou estar vendo, não existe isso aí em português, né? Mas muita gente usa. E vamos ter música também. Eu separei uma música legal de Michael Jackson que vai falar sobre a questão da preservação do planeta. Bem legal também, alright? Alright. So, let's finish this class. Vamos terminar essa aula fazendo uma pequena leitura daquele texto lá sobre anxiety and depression. We're going to carry on with that. Nós vamos continuar, na verdade, aquela leitura. Let's just take the here. Okay, good. All right, show. Let me. Chaos. Yeah, remember the first time when we read it, we saw this image. Primeira vez que nós lemos este blog, nós vimos essa imagem. We haven't the idea. We even haven't the idea that the war was about to begin.
Nós não tínhamos nem ideia de que a guerra, de fato, né, estaria para começar, né? Exato. Você vê que coisa? Ok. Let's carry on with the second paragraph. Vamos continuar no segundo parágrafo, ok? Eu leio uma parte, você lê outra. A ideia aqui também não é nem interpretação necessariamente, mas trabalhar um pouco a pronunciation, ok? Ok. At any and every corner of personal and social life. Repeat. At any and every corner of personal and social life. Tá certinho. O americano diria assim, at any. At any. É uma forma diferente de falar Irene, né? At any. Yes, at any and every corner of personal and social life. Social, very good. Social life. É engraçado quando eu estou em sala de aula com os adolescentes, eu faço as associações, tem coisa que eu falo, os caras dão tanta risada. Mas o importante é que fica, né? Yeah. The primary threat to human flourishing is the disordering of the human soul. The primary threat to human flourishing is the disordering of the human soul. Soul. Say Soul. human. Human. Human soul. Human soul. And social relations into self-centered, individualistic. And social relations into self-centered, individualist. Ok, good. Antes de continuar, olha que legal, olha uma preposição bem legal aí. Into, lembra? Into self-centered. Into, repeat, into. Into. Essa palavra, essa preposição into, obviamente, é a contraction of two other prepositions. É a contração de duas outras preposições, in e to. Uhum. Cada um com seu significado. To dá a ideia de movimento e in dá a ideia de algo com, que tenha, que seja mais interno, que tenha, enfim, que seja mais interno, né? Que tenha, vamos colocar assim, boundaries, que tenha algum tipo de fronteiras, né? De delimitação. Quando você usa into, dá uma ideia de um movimento para um ponto específico. Uhum. E geralmente é um movimento para um ponto específico interno. Tá? Então, quando você usa into aí, traduzindo esse pedaço, ficaria mais ou menos assim. Alma humana e relações sociais para um autocentro, ou seja, para se autocentrar, né? E aí continua o texto. Né? Aí vai falar de individualistic, indulgent, narcissistic, idealistic, and prideful, tribal and sentimental factions. Olha o tanto de adjetivos aí, hein? É um trava-língua. É um trava-língua, né? Seria o quê? Para dentro de uma de frações ou de para determinados lugares sentimentais, tribais, orgulhosos, ideais, narcisistas, indulgentes, individualistas e autocentrado. Autocentrado. Então, está falando de uma relação que leva ao movimento, que leva a frações de tudo isso aí que você está falando. Vamos lá, então? Vamos ler a partir do Soul and Social Relations, lá na segunda linha. Olha lá. Soul and Social Relations. Continua. Carry on. Into self-centered, individualistic, indulgent, narcissistic, idealistic, prideful, tribal, or sentimental factions. Yeah. Sentimental. Technological. Lembra? Yes. Sentimental. Ok, very good. E essa palavra que vem depois, como que a gente pronuncia? Lembra dela? Chaos. Very good. It fits in my mind. you keep it up in your mind, right? Mantém na sua mente. Que legal. Esse é sinal que estamos progredindo. Chaos is a cancer that manifests itself within the soul of the individual.
chaos is a cancer that manifests itself within the soul of the individual. Ok. Esse within, do you know the meaning of this preposition? Lembra? Sabe o significado dela? Dentro, né? Dentro. Aí as pessoas falam, mas não é inside? Calma lá. Depende of the situation. Depende da situation. Inside é mais literal, é mais palpável. Within é um dentro subjetivo, né? Uhum. Então, o caos é um câncer que se manifesta dentro da alma do indivíduo. Ou seja, o caos não necessariamente está dentro. O caos é algo abstrato, entendeu? Mas se você usa o within para isso aí, parabéns. Chaos is a cancer that manifests itself within the soul of the individual and social relations when order disintegrates. And social relations when other disintegrates. Então, uma tradução aqui, o caos é um câncer que se manifesta dentro da alma do indivíduo e relações sociais quando a ordem se desintegra. Olha aí, ó. Nesse contexto aí é order de ordem, mas existe aquele contexto do restaurante. Qual que é? Order? To get an order? Fazer um pedido? Yeah. É aquela ideia, o cliente é quem manda, né? Order, no caso do pedido. Getting an order? Get an order. Make a order. Whatever, pode ser qualquer um. Ok. Take an order, give an order. No caso, give an order é mais de ordem. Agora, to request for an order, solicitar um pedido. Take an order, pegar um pedido. Get an order, pegar um pedido. Conseguir um pedido não vai ter muita diferença. Ok. Alright, tá. Aí tem um cognato. Depois eu vou passar para vocês no caso, quando a gente estiver na terceira aula, bastante cognatos, tá? Cognatos, falsos cognatos. E aí a gente vai ter que fazer comparações com a língua inglesa britânica, que é importante. Alright. All desire become masters and with desires as numerous as the hairs on our heads, tal. Tudo bem. Nesse caso aqui, de repente, nas próximas aulas, eu posso até ler mais alguma coisa, mas a gente vai mudar de assunto. Mas depois eu vou pedindo que vocês façam uma composição escrita, um resumo de algumas coisas que vocês lerem. E isso passa, eu vou até querer passar por aquilo que vocês já viram, para aprofundar. Tá? Sempre como lição de casa. Ok? Ok. I want to study. I want to study more in this week. All right, this week, sure, no problem. So try to make up quer dizer preparar, criar. Try to make up a speech, right? Today was a speech class. Hoje foi uma aula de fala. Você produziu bem, bastante. Talvez foi a aula que você mais produziu oralmente. Isso quer dizer que a gente está evoluindo, você está ficando mais solto. Procura a partir de você agora, criar uma speech para você sustentar oralmente. Porque aí, eu percebi que você é bom de linha de raciocínio. Você começa, vai por meio e termina sustentando oralmente. Aí eu vou fazer só a anotação para, de repente, passar supostos exercícios para você melhorar alguma outra coisa. Alright? Okay. Alright. Good. So, let's stop for a print. Vamos parar para um print. Pronto? Vou mandar para você. Thank you very much. Muito obrigado. See you next class. Até a próxima aula. Thank you, teacher. Bye bye. See you next class. Bye. La 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 la.